Vamos lá? Bom dia, quase boa tarde, né? Vamos a caminho do trabalho. Hoje é bem mais tarde porque tivemos o retorno da médica, do Cauezinho. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo muito você. E demora muito. As consultas começam a ser marcadas, agendadas a partir das 8h30, só que as médicas chegam 9h30, 9h15, 9h45 e assim por diante, né? Então, claro, fomos atendidos bem depois do esperado. A gente sempre espera um atraso, mas não dessa magnitude, né? É um conceito muito ruim ali. Eu hoje vou por um outro caminho. Tô afim. Não sei se temos gravado esse caminho que eu vou fazer hoje. Eu vou por dentro do Parque dos Príncipes ali. Vou sair na Politécnica, pegar a Marginal Pinheiros. Dá quase a mesma distância, só um caminho diferente, para dar uma variada no visual de uma vez ou outra. Vamos nessa. Temos mais alguns exames para fazer do Cauê. Tem um probleminha. No meu tempo se chamava carne esponjosa. Eu tenho até hoje, nunca operei, nunca fiz nada, mas era comum as crianças da minha idade, na minha época, fazerem essa operação de retirada da carne esponjosa. Agora eles falam outro nome aí. Isso aqui é a feira de quinta-feira aqui do bairro. Eles falam outro nome aí, mas é tudo a mesma coisa. E hoje em dia já existem procedimentos menos invasivos, menos doloridos, que podem retirar e dar um pouquinho mais de conforto para eles, né? Vive com o narizinho escorrendo, não importa a época. Volta e meia temos que dar inalações e afins. Então, vamos, se for possível. Claro que se for decidida uma cirurgia, a gente vai querer uma segunda opinião, porque também existe uma indústria boa aí de indicação para cirurgia. E a gente não está muito afim de fazer uma coisa só por um conceito estético, mas sim por um conceito de maior conforto. Se for dado maior conforto para ele, a gente vai tentar fazer. Bom, vamos lá. Ontem eu terminei essa minha cronologia das moradias, dos lugares onde eu já levei minhas coisas e dormi, né? E não foram muitos, mas foi uma cronologia bacana que também me situou, né? Eu ia começar uma cronologia nova dos lugares que eu estudei, mas acho que não precisa agora, até porque é muito curta. Quero falar de um assunto que talvez os primeiros vídeos, aqueles deletados, eu já tenha falado. É um assunto complexo, não sei se eu consigo falar só nessa viagem. Dia desses recebi do meu amigo Marco Vitor o vídeo da Dona Diva, uma senhora que fez um discurso na Flip e deixou muita gente emocionada, deixou muita gente impressionada. Confesso que eu também fiquei, gostei muito. E abre precedentes pra gente bater um papo sobre algumas coisas que ela tocou no assunto. Sobre questão racial, sobre racismo, sobre oportunidades, sobre o dever do Estado em assegurar uma diferenciação para se colocar um pouco menos de injustiça nas oportunidades desse país. E é um assunto bem controverso, muita gente critica e muitos negros criticam, amigos meus criticam isso.
Eu entendo. E quem sou eu? Um conceito desses. Mas eu posso falar também, né? Eu já falei sobre isso. O conceito de cotas, essas coisas eu já falei, minha opinião. Eu sou contra o uso de cotas, assim como eu sou a favor da meritocracia. Mas num ambiente igualitário. Num ambiente onde os pontos de partida são tão diversos, você não tem o direito de vangloriar a meritocracia e dizer que os demais que não têm sucesso é por conta de não terem se esforçado. Não. Quando você permitir uma base mais justa, mais igual de todas as partes, aí você vai poder falar que quem se esforçar mais vai ter mais resultados. Tá? Mas o discurso da dona Diva, dessa senhora professora, na Flip, lidava com o assunto da desigualdade que ela viveu e não ouviu falar na infância dela, a revolta que ela tinha com o mundo por conta da situação dela, uma mãe humilde, paupérrima, vivendo e sustentando os filhos com trabalhos, com subempregos, né? com lavando roupa para as pessoas, limpando a casa das pessoas. E a revolta dela quando criança, dessa senhora Diva quando criança, ainda bem que eu vi a seta, ia dar meleca. Com essa situação, com essa desigualdade, com especificamente essa injustiça social no interior do Paraná que ela viveu. E de toda a dificuldade que ela teve, ela conta algumas coisas interessantes, como por exemplo uma historinha de terror, uma historinha absurda, que freiras, as tais servas de Deus, esposas de Jesus Cristo, contavam na escola dela, no colégio de freira, que a mãe, com todo o sacrifício do mundo, fazia com que ela fosse, que ela frequentasse. A historinha dizia que Deus fez um lago e mandou todas as pessoas se lavarem nesse lago. E que os negros, por serem preguiçosos, se atrasaram para se lavar. Então eles só conseguiram lavar as palmas das mãos e a sola dos pés. Por isso que a palma da mão e a sola dos pés dos negros é branca. E era isso que uma criança de 6 anos de idade ouvia de uma freira, na década de 40, de 30, de 60, de 50, não importa. Não importa. Eu queria muito que existisse um inferno literal, da forma como esses imbecis o descrevem. Eu queria muito para que uma freira dessas tivesse lá. Queria mesmo. Mas enfim, eu não quero entrar muito no mérito, porque eu acho que a narrativa já é autoexplicativa, né? Olha, muito legal a personalização dessa aqui. E ele não deixou ela barulhenta, ele deixou silenciosa. Bacana. Para deixar silenciosa, você tem que pôr um escapamento mais comprido e com filtro, né? Essa é a Escola Politécnica, Avenida Escola Politécnica. Então, enfim, essa menina cresceu super revoltada. E existia um discurso básico da mãe dela que dizia isso. Você não quer ser como eu sou, você não quer passar pelo que eu estou passando. Você não quer ter as dificuldades que eu tenho, filha. Então você estude. A menina odiava, ela quando menina odiava o fato da mãe dela
precisar pedir para as pessoas caderno, lápis, material de escola, porque não tinha condições. E ela não queria ir para a escola por causa disso, mas quando a mãe dela falava, então você quer ser igual a mim, ela com toda a raiva dela pegava as coisas dela e ia estudar. E ela se tornou uma professora, se tornou uma pessoa digna, decente, uma pessoa correta. A questão que eu estou colocando aqui, gente, é que assim, o bom e velho discurso que é conveniente a muita gente, principalmente gente branca, de que não existe racismo no Brasil, de que o brasileiro trata todas as pessoas iguais. Ele é uma falácia de enorme tamanho, conclamada por uma sociedade que gosta de dizer que quem tem as coisas é porque se esforçou para ter. Quem não tem é porque não fez direito. E há muita gente que acredita nisso. Eu nem acho que não haja méritos. Eu já falei sobre isso. As pessoas ignoram um fator extremamente importante, muito mais decisivo, muitas vezes, do que o próprio esforço. É a sorte. E a sorte existe. O acaso existe. Não fosse isso estar aqui, aquilo estar ali, esse outro não aconteceria. Não numa interdependência, mas numa questão prática. Muito básica. Agora, vamos deixar uma coisa clara também, aí eu volto bem para dar uma explicação muito prática, muito tranquila, muito tranquila em relação à condição do negro no Brasil ou no terceiro mundo, né? Isso, filho. Simplesmente aos que gostam muito de procurar o passado, tomem cuidado, porque o passado também queria escravidão, o passado também queria o voto apenas aos homens, o passado também queria a mulher casando virgem e muitos outros fatores. Eu dei azar de pegar uma ambulância aqui. Preciso sair daqui. Eu sei que demora um pouquinho, mas... E são duas. Já vai por aqui bem mais do que isso aqui. Então, assim, houve um tempo, todo mundo sabe, não é nenhuma mentira dizer que houve o tempo da escravidão no Brasil e em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, vai, filho, vai que você consegue. Caramba, mano, falta de agilidade. E quem eram os escravos? Primeiro eles tentaram com os índios. E aí não tiveram muito sucesso por alguns fatores, entre eles o fato de que já havia sido descoberto no Novo Mundo a mão de obra dos africanos, né? E o domínio foi fácil, rápido, e a prática no Novo Mundo foi constante. Da aquisição da mão de obra humana e introduziram a etnia do negro no nosso contexto, no nosso dia a dia, por esse costume execrável da escravidão. Nem foi a invenção da escravidão, foi provavelmente o último momento da escravidão oficial, aceita legal e constitucionalmente. E aí, cara, começou a aparecer pelo mundo, inclusive pelo Novo Mundo, começou na Europa sempre, né? E chegou ao Novo Mundo
as questões abolicionistas, as questões humanitárias, as questões de prestar atenção e corrigir essa falha grave. E aqui nas Américas começou lá nos Estados Unidos. E o que foi feito lá? Foi feito uma correção na medida mais justa do que o conceito daquela época permitia. E a correção foi que houve a libertação dos escravos e houve a indenização, não a indenização em si, mas foi concedido ao escravo produtivo um valor. Pode ter sido até simbólico, mas um valor. Não vou discutir se foi justo ou injusto. Sempre será injusto. Sempre será injusto. Oh, meu Deus do céu! Cacete! Hoje tá complicado, mano. Ah, que medo. E não vou discutir, sempre será injusto. Se tivessem dado $1 milhão para cada escravo libertado, seria injusto. Seria injusto. Mas deram um valor. A atitude em si, o símbolo da atitude é louvável. É louvável. É importante que se diga. E qual não foi, quando isso chegou, quando esse movimento foi sendo trazido para o Brasil, e tem muito pouco a ver com a tal da princesa Isabel, filha de Pedro II, de Pedro I, né? Pedro I, uma das filhas, um dos 65 filhos deste sem vergonha. Mas enfim, já havia, mesmo numa monarquia, já havia um parlamento, claro que exercido pelos poderosos, ícones militares e ícones empresários, fazendeiros, alguns ícones culturais, como Machado de Assis, por exemplo. E tanto que isso que eu estou falando eu fiquei sabendo pelo Machado de Assis, num livro de crônicas dele. E aí qual não foi a solução brasileira? Primeiro se libertou os ventres, né? A lei do ventre livre. Os filhos dos escravos já não eram mais escravos, mas eram filhos dos escravos, né? E, posteriormente, finalmente se libertou, se alforriou, esses trabalhadores que há gerações e gerações estavam aqui sendo explorados, sendo vendidos como peças e usados, e explorados e mortos, enfim, não precisa dizer nada sobre isso. E qual foi a solução brasileira? Um pedido de desculpas aos usuários, aos ex-proprietários, e uma indenização aos proprietários. E você simplesmente pegou o cara e falou assim: ó, mano, você tá livre, pode ir aí. Como assim? Como assim? O resultado disso, prático, e não precisa ser muito interpretativo, aliás, não precisa ser interpretativo para se pensar no resultado disso. Foi pura e simplesmente o início da marginalidade, principalmente nos grandes centros. Quando eu digo marginalidade, não me entendam como bandidos, mas sim, era possível que isso também acontecesse, mas o início da marginalidade, ou seja, uma classe marginal à sociedade, porque eles não tinham condição de subsistência alguma. Então, os que aceitaram continuar trabalhando
continuaram aceitando a própria escravidão, porque não havia remuneração. Ou você quer ir embora? Pode ir, mas você vai fazer o quê? Aqui eu te dou comida e casa. E esse era o pagamento, teoricamente. A questão é que essa solução brasileira de tão baixo valor moral, ela é na prática o principal motivo do racismo no Brasil. Porque o negro, a partir daquela geração, ou ele continuava sendo um escravo, ou ele era um marginal. Ou ele aderia ao mundo do crime, ou ao mundo das artes, dos esportes, ou de qualquer outro, como normalmente acontece até hoje. Então, nós aqui, descendentes de europeus, independente de qualquer outro fator, nós herdamos não só essa responsabilidade do que os nossos antepassados fizeram, e se não fizeram no Brasil, fizeram lá fora. E nós resolvemos muito mal esse assunto. Nós nunca resolvemos esse assunto. Hoje você tem camadas mais pobres que têm uma mescla de negros com outras etnias. O nordestino não necessariamente é negro, mas é das camadas mais pobres da sociedade, tanto lá quanto aqui. Hoje existe uma desigualdade muito mais fácil de se captar socialmente. Só que a desigualdade sempre foi social. Ela nunca foi racial. A questão é que o ocupante daquela camada mais baixa da sociedade inicialmente era o negro. Você o obrigou a isso. Nós fomos lá, tiramos o cara da terra dele, e durante gerações e gerações nós usamos ele e os seus descendentes. Para cumprir uma cota de necessidade de trabalho. Isso nunca foi ajustado decentemente. E aí quando hoje você fala duas coisas que me deixam revoltado, eu tenho que dar respostas. É só você pisar no freio, cara. É só você pisar no freio. Não deu pra vocês verem, vocês não sabem nem do que eu tô falando, mas o cara da minha direita aqui tava me empurrando. Eu já ouvi esse argumento, minha nossa, que medo. Descobriu-se que tribos africanas mantinham como escravos camadas de europeus capturados, ou enfim. E daí? Isso deixa alguém no direito, então, já que vocês fizeram comigo, eu vou fazer com vocês, é isso? Essa é a questão. Mais uma vez caímos no simplismo, e num simplismo perigosíssimo. A escravidão sempre foi uma merda, de qualquer lado. A diferença é que a última vez em que isso foi aceito socialmente falando, nós conseguimos entender e tentar reverter com todas as nossas imperfeições, no entendimento e na prática. Tá? E a segunda, quando você fala que medidas de correção dessa base tão incorreta não são eficazes, não são justas, você está sempre condenando a que todas as camadas continuem no mesmo lugar. Você tem medo, no fundo, de que as outras pessoas tenham o que você tem, o que você conquistou. E qual o problema disso? Me lembro muito desse discurso de pessoas privilegiadas que podiam viajar de avião para lá e para cá, e no momento em que a economia deu um respiro de alento aí a uma camada que conseguia já fazer planos e
e usar o avião também nas suas férias e tudo mais. Aquela outra camada que sempre usou começar a falar, nossa, popularizaram agora. Agora tá feio o negócio. Então, cuidado com esse discurso. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Eu não tenho medo de perder o que eu consegui. Primeiro porque não é quase nada. Segundo porque eu continuo na mesma proporção de interpretação do ser humano, que eu continuo falando. O ser humano tem capacidade de sobra, mas tem recurso de muita sobra para eliminar o sofrimento de todos os seres humanos. Ele não quer por egoísmo, ele não quer por medo, ele não quer por meritocracia, ele não quer por preconceito, ele não quer por ideologias separatistas. Então, tudo que eu estou falando agora nada mais é do que a continuidade desse pensamento geral básico. Básico. Não é tá com dó, leva para casa, pega para você, vai criar. Não é isso, gente. A gente pode dar alguma coisa menos indigna. Eu continuo entendendo que um ser humano, uma família que precisa de uma ajuda governamental para poder sobreviver, ela é uma família de merda, ela é uma situação humilhante, e eu tenho certeza que essa família sabe disso. Seu Bolsonaro, não existe o que o senhor está falando, não existe. Não existe alguém não existe uma menina nordestina de 13, 14 anos que bate na barriga grávida dela dizendo que a barriga dela significa uma televisão porque vai ganhar do Bolsa Família. Não existe. Você mentiu. Você usou um argumento baixo, barato, horroroso. Bolsa Família é 60 reais por mês. 60 reais por mês. Em nenhum lugar do mundo, muito menos no Brasil, você pode criar um filho com 60 reais por mês. Em nenhum lugar. Nenhum. Então não faça isso, não use isso, não acredite. Gente, não acredite nisso por uma questão prática, de lógica. Você consegue pensar. Para de achar, o cara pensa como eu, então o que ele falar eu vou concordar. Para de fazer isso. Para qualquer lado. O seu burro que defende o Lula e a Dilma e o PT. Você é burro. O PT cagou na esquerda, o PT arrebentou uma ideologia de esquerda de maior distribuição de renda e justiça social. O PT cagou nisso tudo. O PT se uniu a todos os corruptos que continuam lá por uma questão de vaidade de poder, de perpetuação de poder. E o PT caiu igualzinho todos eles estão caindo. Igualzinho os seus heróizinhos estão caindo. Então que merda que é deixar, eleger alguém para pensar por você. Que coisa feia, que coisa ridícula. É revoltante ouvir um cara que se diz preparado para presidir o Brasil a dizer isso, que no Nordeste tem a menininha fazendo isso. É mentira, seu Jair Messias. É mentira. Não existe. Não existe porque não dá. Não dá. Ninguém está fazendo filho em ninguém para ganhar Bolsa Família. As pessoas estão fazendo filho porque ela não tem nenhuma outra diversão na vida. Ela tem que meter para gozar um pouquinho. E é só. Quando ela olha para o lado, tem de novo farinha. Eu não estou preocupado. Eu não tenho dó, como você costuma dizer, o pessoal dos direitos humanos. Não, cara, não. Mas comecemos a educar essa aí, que a próxima geração vai entender como entendeu a mãe da Dona Diva.
e vai trazer alguma coisa um pouquinho melhor, um pouquinho menos ruim. Mas separar políticas que deixem uma camada desprotegida e principalmente desinstruída. Esse é o grande problema, gente. O grande problema. A gente não sabe instruir as pessoas. E é só a instrução que pode trazer uma melhora num conceito mais palpável. Não adianta, seu Lula, não adianta abrir o crédito e todo mundo poder comprar um monte de coisa. Não adianta fazer só isso. E também não adianta entregar tudo para o ramo empresarial. Seu Dória e Linhas. Mas eu sou mais um dos culpados e mais uma das pessoas que tem que pedir desculpas a vocês, tá? Eu não sou a solução, porque eu também não faço nada. Eu só penso. Um abraço, até já.